Olá, Isabela Valente aqui com mais um episódio desse bate-papo aqui no estande da Biodinâmica, diretamente do CIOSP. Quando a indústria respeita a clínica, o resultado ganha sempre propósito. Essa é a ideia. E hoje estamos com Pedro Correia, que é um jovem promissor, um talento e além de ser um grande amigo. Bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite, queria agradecer. O bate-papo com pessoas que trabalham em odontologia de excelência é muito fácil, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui, agradeço o convite para a gente falar sobre odontologia, falar sobre os materiais que a gente usa na nossa rotina clínica e só tenho a agradecer, obrigado pelo convite mesmo. Então, tá preparado para o interrogatório? É um interrogatório. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá, Pedro. Tu és um profissional tão jovem, né? Isso. E já está tão consolidado na clínica, no ensino, na biomimética. Isso. Como é que tu me diz, como é que foi esse caminho e quais as decisões que tu teve que tomar para seguir esse caminho? Vamos lá. Primeiro eu queria falar do Pedro do marketing, né? Eu falo que eu não venho de uma família de dentista. Sim. Eu venho de uma família, ao contrário, meu pai tem uma empresa de publicidade e propaganda há 35 anos e eu cresci segurando uma câmera fotográfica. E assim, no começo foi bem difícil ir para essa área da odontologia porque nunca pensei que ia ser dentista. Eu falo que a profissão que me escolheu, não que eu que escolhi a profissão. Sim. Que no final casou perfeitamente. Eu no começo, eu trabalhei em muitas clínicas populares, quase desisti da profissão. Sim. Cheguei a atender 35 pacientes. Num dia? Em um dia. Meu Deus. Ganhando um valor bem irrisório. E foi uma época muito difícil da minha vida. Tive outras oportunidades no meio da odontologia para fazer coisas muito erradas. E isso foi, no começo, foi um pouco desanimador. Eu acredito que muitos jovens passam por isso. Por isso que é legal a gente conversar sobre isso. E eu sou uma pessoa muito cristã, eu acredito que não importa, no final de tudo, sempre se você executar uma odontologia bonita, por mais que poucas pessoas estejam te observando, no final de tudo, sempre vai dar certo. O universo ele conspira para pessoas que executam odontologia de qualidade. Então eu fui nesse processo, nesse meio eu conheci um profissional que eu devo muito a ele, você Sim. conhece, que eu fui indicado por um professor de graduação a estar na clínica dele. Nesse momento, eu percebi que a odontologia tinha uma salvação ainda. Que tu te inspirou nele? Porque eu passei por várias clínicas. E aí, quando eu cheguei na clínica, eu vi assim, nossa, ele faz odontologia de qualidade. Quanto tempo eu não vejo isso? Porque eu via isso só quando eu estava na faculdade, que eu tratava, né, com os materiais próprios da faculdade. E aí, quando eu pude observar que tinha outro profissional aqui fora, executando odontologia de excelência, eu falei, opa, tem salvação. Isso é muito bom, né? Isso tem salvação. Aí eu falei assim, ali foi o start para mim. Vamos dar mais uma chance à odontologia. Então, na verdade, a biomimética veio por conta do... Eu não falei o nome dele, Myron Fernandes. Eu ia falar o nome dele. Eu ia falar, Fernandes, então, obrigado, tá? Eu ia te perguntar justamente isso. Então, a biomimética veio com o teu contato com o Myron. Sim. Comecei com ele me ensinou muita coisa durante um ano. Eu fiquei na clínica dele só vendo ele trabalhar. Isso é até um outro ponto muito legal para falar para os jovens, que quando eles saem da faculdade, eles querem o lado ser remunerado, eles olham muito o lado dinheiro. Tudo é dinheiro, tudo resolve em dinheiro. Não, eu respeito o processo. Eu falo sempre isso para os alunos, falo isso para quem está começando, que se você executar uma odontologia de excelência e ser constante e respeitar o processo, vai chegar a sua hora, querendo ou não. Sim, com certeza. Isso, vai chegar seu momento. Então, nesse processo de um ano, eu não atendi nenhum paciente na clínica do Mário. Nossa! Nenhum paciente. Tu só acompanhando? Só acompanhando ele nesse tempo inteiro. E eu pegava todos os casos que eu pedia para ele mandar foto, para eu olhar em casa o projeto que ele fez, passo a passo que ele fez. Então, eu tirava fotos da minha cabeça, do passo a passo dele. Então, esse é o nível de Então, olha foco, só, tá? a gente até arrepia, né, quando fala, porque assim, ó, isso ninguém vê, né? Ninguém vê. Porque assim, tu acha que vai sair da faculdade e já vai trabalhar para ganhar dinheiro. Tu fez isso e não estava se realizando. Sim. Aí quando tu ficou ali... Isso. Né? Isso. Quando eu desacelerei, as coisas aconteceram. É, olha que doideira.
Então, a biomimética veio justamente nessa fase aí pra ti, Nessa né? fase. E o que mudou a tua mentalidade quando tu conheceu a biomimética? Eu pude observar que eu tinha que estudar muito. Imagina. Eu pude observar que a odontologia estava num ponto muito avançado. Uhum. Que eu precisava ler mais artigo, eu precisava aprender mais e estudar mais o conteúdo da biomimética. Eu pude ver na clínica, ao vivo, Uhum. os meus resultados melhorando Sim. e o acompanhamento dos casos melhorando. Ah, Pedro, você não tem tanto acompanhamento quando você começou, mas eu pude ver o Myron, os acompanhamentos dele. Sim. Exemplo, restaurações quebradas não tinham, paredes fraturadas não tinham, restaurações quebradas não tinham. E eu falei, opa, que odontologia é essa? Que odontologia é essa? Aí eu comecei a colocar essa odontologia na minha rotina clínica. E eu pude perceber os mesmos resultados. Aí eu falei, opa, E sendo mesmo novo. novo, né? Novo. No começo, a gente acredita que é um protocolo muito extenso, e é um protocolo extenso, Uhum. mas depois vira automático. Sim. Vira Já tem automático. a linha de raciocínio, né? Eu dei uma palestra ontem e falei sobre isolamento absoluto. Uhum. E falei para muitos jovens e tudo, né? E eu falei sobre que isolamento absoluto não é uma opção, é um protocolo. É. A partir do momento que a gente acredita que é um protocolo, a gente estudou anos de faculdade sabendo que a gente precisa colocar um adesivo no dente. Duvido muito a gente pegar hoje em dia, colar uma resina sobre um dente sem um adesivo. Por quê? Isso já está dentro de você, sabendo que é um protocolo. Isso não eu te entendo porque na minha concepção clínica o isolamento é básico. É básico. Não tem. É básico. Então, E aí eu conversei com eles, eu falei, o isolamento absoluto, ele tem que ser pensado a mesma coisa do adesivo. É um protocolo. Tem que ser executado. sim. Então você começa aos poucos, um isolamento bem feito, um cálculo estrutural bem feito, e depois vai seguindo, né? Vai melhorando, Sim. aumentando o nível. Como essa visão impacta diretamente a forma como tu planejas, intervém e preserva a estrutura dentária no dia a dia? Vamos lá. Um assunto que eu gosto muito de falar, que assim, eu acho que todo clínico deveria ter o conhecimento sobre isso. Sobre planejamento, cálculo estrutural. Para mim, isso mudou a clínica. E eu não falo da boca para fora. Inclusive, eu vou dar uma palestra na biodinâmica falando sobre esse tema. A regra 1, 2, 3, 4 é uma regra muito importante. A forma como eu planejo, até quando eu mostro para o paciente, quando tem um dente trincado ou quando tem uma parede trincada, é tudo em cima do cálculo estrutural. Então, assim, se eu pudesse dar uma indicação para quem está começando, concentra no cálculo estrutural bem feito e no isolamento. Então, esse é o melhor caminho. Isso mudou como eu enxergo o dente antes de restaurar. Que aí tu já faz. Quando a gente enxerga o que tu vai. A parede que vai descer, a parede que não vai, a parede que vai recobrir, o aro que vai deixar. Isso faz todo diferencial no resultado do tratamento, No né? substrato que vai ficar. Com certeza, imagina. E quando estamos falando em preservação estrutural, quais os critérios realmente definem até onde intervir e até onde preservar? Isso é uma polêmica. Eu sei. Baita de uma polêmica. Porque às vezes a gente pensa que a biomimética não tem desgaste, né? Tem, claro que tem. E tem desgaste. Às vezes a gente desgasta na cabeça de algumas pessoas, de alguns dentistas, fala assim, nossa, você desgastou demais. Mas é porque a gente está prevenindo algo futuro. Então a odontologia, ela é uma odontologia, a biomimética é uma odontologia que não pensa no hoje. É na longevidade. É na longevidade. É lá na frente, quando a gente pegar um dente, depois de 20 anos, o que vai ter sobrado se a minha restauração falhar? Porque o elo mais fraco é o dente. Então eu não posso fazer com que a minha restauração quebre o dente. Tá? Não, de jeito maneira, porque o dente eu não consigo reconstruir. Eu vou reconstruir com plástico ou com outro material. Claro. Então o cálculo estrutural entra nesse ponto. Então por isso que às vezes a gente é um pouco mais rigoroso, mas necessário. Às vezes o paciente não tem esse entendimento. Sim. Eu brinco, eu falo assim, olha, vocês não, às vezes vocês não vão ter noção do que a gente está fazendo na boca de vocês, tanto a quantidade de detalhes, né? Mas dá depois de 20 anos, 15 anos que você vai começar a pensar. Se durar esse tempo todo, aí ele vai entender. Realmente, Pedro tinha razão. Poxa, lá na frente falhou, mas eu só vou trocar o bloco, o meu dente continua inteiro na minha boca. É aquela coisa de salvar o dente, né? De manter ele em boca, né? Isso.
E onde é que tu acredita que a odontologia ainda erra na condição de dentes estruturalmente comprometidos? Então, eu venho de odontologia adesiva, né? Quando a gente entra nesse assunto, é também um assunto complicado, é bem complicado, porque, sim, tem o espaço da retenção. Uhum. Até hoje dá muito certo, a gente indica para os alunos retentores intraradiculares, só que eu acho que foge um pouco do que um pensamento da biomimética. Uhum. A biomimética, ela quer preservar o que está embaixo. E assim, os retentores, materiais retentivos, preparos retentivos, eles vão totalmente contra o que a gente quer proteger. Uhum. Então, eu não estou preocupado se o meu material durar 10 anos e falhar. E sim, eu estou preocupado com o dente do paciente. Uhum. Diferente dos outros materiais retentivos que duram muito tempo. Só que a gente sabe o que acontece no final. Pedro, eu não sei o que acontece com o paciente porque eu não vi ele mais. Mas aconteceu alguma coisa. E aí? Será que a gente está numa odontologia que os pacientes estão chegando na idade mais avançada, com dente ou sem dente? Então isso mudou minha concepção. Então eu hoje trabalho 100% adesivo, mas nada contra quem trabalha de forma retentiva. Claro. Não tem uma boa experiência para fazer uma odontologia adesiva 100%, cimente um bom pino. Sim. Cimente um bom pino, vai funcionar. Mas tem que fazer o protocolo Fazer certo. o protocolo bem feito, isola, faz um pino certinho, limpa o pino, sinaliza o pino, reembasa o pino, beleza, faz tudo certinho. Mas a partir do momento que você começa a ter mais experiência e para outro caminho, começa a ir para a odontologia adesiva, vai ser muito mais prazeroso. Eu sou suspeita, né? Porque eu sou totalmente também. Tá. Como o entendimento biomecânico e adesivo muda o prognóstico desses casos ao longo do tempo. O Wayne já respondeu. A gente já respondeu, né? Justamente todo fazer o protocolo, saber o que tu tá fazendo. Saber e o que a gente quer preservar. Estrutural, né? E o que lá na frente, o que lá na frente vai ser benéfico para o paciente no futuro, né? Exatamente. E falando sobre tudo isso, a gente não pode deixar de falar do nosso querido Rebond. Ótimo. Né? Material muito bom. O Rebond, a primeira vez que eu dei hands-on foi aqui na Biodinâmica, foi sobre dei uma revisão de Rebond. Eu tava aqui. Estavas aqui? Eu estava de olho em você, te filmando aí. Eu estava só como olhando. Não, isso aqui. Como o mundo gira, né? Olha só. Foi 2021? Foi naquele isso que foi na metade do ano. É isso, eu tava lá. Só. Bracinho cruzado lá. Nossa. Foi quando eu conheci o Myron. O mundo gira. Pessoalmente. Olha só. E esse material é fantástico. Esse material. Né? Olha, eu tô fazendo mestrado lá com o David Aleman, que é um dos precursores da Biomimed. Quanto mais a gente estuda sobre o material, mais a gente consegue observar como ele é mágico, tá? Tenho estudado muito artigo em cima disso. Só que eu falo que a odontologia não se resume a ele. Você pode fazer uma odontologia de excelência sem o Ribonjo. Mas com o Ribonde fica muito melhor. Com certeza. Uma coisa que eu gosto muito do Ribonde é a técnica wallpapering. Às vezes, no processo de desgaste de cálculo estrutural, a gente é muito severo. E quando a gente coloca o Ribonde e consegue reconectar uma parede palatina, lingual, fazendo um U, a gente consegue manter paredes que antes a gente desgastaria. Então eu gosto desse benefício do Ribonde para essa situação e outra para distribuir tensão, que para mim é sensacional. Exemplo, eu estou trabalhando numa região muito profunda, que eu tive que fazer uma zona de selado periférico, que é a remoção de cárie seletiva em volta. Sei que o meu substrato de tecido cariado naquele fundo tem pouca adesão. Então, com o meu Ribonde posicionado em cima, eu consigo melhorar a adesão do meu substrato que está ali. Maximiza a adesão. Então, ele tem várias opções de tratamentos. E isso dá a gente consegue imaginar 1000 possibilidades com ele, né? Então, tipo, eu ia te perguntar qual a principal função biomecânica do Ribonde. Eu acho que são várias, né? São várias. Não dá para dizer a principal. São várias. Tem a maximização da adesão, distribuição de tensão, várias. Aumenta a resistência, tudo. Sim. Tudo. E quais os cuidados técnicos são fundamentais para que ele realmente entregue reforço estrutural e longevidade clínica? Aí nós entramos na sensibilidade clínica, que é algo importante, né? A manipulação. Manipulação da fibra. Sim. Que, às vezes, alguns alunos
Tem várias formas de você aplicar o Ribond. Tem gente que aplica seca, igual no mestrado eu aprendi a aplicar seca. Olha só. Lá eles dão prioridade a aplicar seca. Uhum. Só que você precisa ter sua cama de resina o mais fina possível. Ela precisa estar mais próxima do dente, em contato com o dente. Porque se você coloca uma cama de resina muito espessa e coloca a fibra sobre ela e coloca o adesivo em cima dela, ela não vai ter função porque ela vai ficar navegando em cima da resina. Então tem a outra opção de colocar, já levar ela molhada na cavidade. É uma técnica que eu já usei, mas eu acho que ela samba muito. Sim. Isso me complica um pouco na hora, então é uma técnica sensível, mas você fazendo da maneira certa, ele funciona. Ele vai te dar vários benefícios. Sim. Só uma coisa que é importante, né? A primeira técnica que eu citei, quando você adesiva sobre o dente, seque bem a fibra e cuidado com o excesso de monômero. Ah, sim. Porque senão você pode enfraquecer ali, mudar a característica da resina, vai dar algum problema. Aí que a gente usa o wet... Wet fiber. O wet fiber é um líquido da biodinâmica que a gente usa Isso. justamente para umedecer o Isso, Ribond. umedecer o Ribond, que é sensacional isso que a biodinâmica fez. É isso aí. E vamos mudar um pouquinho, continuando na biomimética. Eu queria que tu falasse um pouquinho do Evicari, né? O Evicari, eu particularmente, eu não sei mais. A gente está acostumado a remover cárie e tudo, mas Isso. quando a gente tem um produto que a gente consegue evidenciar Com certeza. dentina cariada e dentina afetada e infectada, Ó, a diferença, né? é uma diferença muito grande. Inclusive, lá fora no mestrado, o protocolo é usar evidenciador. Olha só. O protocolo é usar evidenciador. Só que assim, com o tempo de profissão, você já vai pegando o jeito para... Tu consegue visualmente Consegue ver, né? visualmente, mas acredito que para quem está começando, Sim. conseguir enxergar melhor a zona de selado, os limites para você remover, eu acho que é mais interessante. Outro ponto importante, desculpa te interromper. Imagina. Eu gosto de falar sobre isso, né? Até o Myron dá esse exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Se a gente fosse pedir para um aluno, nada contra, gente, um aluno recém-formado, né? Mas o aluno recém-formado, ele está começando ainda na remoção de tecido cariado, e às vezes ele remove até demais. Ele acaba expondo demais por remover demais. Se eu fosse colocar minha boca para um recém-formado tratar, e esse recém-formado, não tivesse o Evicari, e o outro não tivesse, e esse aqui tem o Evicari, eu iria no que tem o Evicari. Claro. Então, assim, para quem está começando, o Evicari é muito bom, tá? Porque o Evicari, ele ajuda A ter o limite. Isso, Conhecer os limites. ele ajuda a evitar remoções desnecessárias de tecido que, Exatamente. né, que tu poderia estar mantendo e às vezes tu pega, mete a broca. Exato. Está acelerando a espiral da morte. E tu acha que existe algum erro no uso de evidenciador? Depende de cada nível. Eu acho que o erro pode acontecer na mão de quem não tem muita experiência. Às vezes se assustar com a vermelhidão e continuar removendo. Sim, porque é que tu justamente... Assusta quem assusta. Ou acha que aquilo ali vai diminuir a adesão. Não, hoje não diminui a adesão. mas pigmenta ou coisa parecida. Porque, gente, mas tem não. o jato depois, tem todo, né? Tem todo o processo. Então... Sim. E continuando nos produtos da Oraltec, da biodinâmica, eu queria que tu falasse assim, sobre a micério. A micério, tu utiliza a cimentação de Onlay. Gente, eu vou rir porque eu demorei a usar ela, tá? Sério? Demorei. Nossa, usa há muito tempo. Cheguei a usar outras resinas, testar outras resinas, testei várias resinas. Só que o Mário até brinca comigo, fala, Pedro, ele me deu uma micério. Falou assim, Pedro, usa lá na clínica sua. E olha, que resina é essa para cimentação? Né? Eu tive um caso, 4 anos que eu cimentei um elemento 14, na distal, um bloco. E o paciente tinha que fazer o elemento 15. Só que eu cimentei aqui e o paciente desapareceu. Normal. Depois de um tempo, ele voltou com o elemento 15 para fazer. Com a fratura lá e tal. Aí eu tive que descer essa mesial. Fiz a distal desse, tive que descer a mesial desse depois de uns 4 anos. Sim. Olha, a linha de cimentação é um negócio que dá um prazer na gente, porque não tem pigmentação. É uma coisa... Ela assim, parece que... vira um monobloco.
vira um Ela monobloco. mimetiza. Ela mimetiza. Exato. Então é uma resina que, para cimentação, eu acho que Então, para quem não conhece, a Micelium é uma resina que ela tem várias, né? Sim. Ela tem a BF2, a gente usa para BF3. cimentação, a gente usa BF, né? Isso. E Tem outras linhas, né? Sim. Mas a cimentação é Pode BF2 que saber a gente usa. Tu não usa para estética também? Nunca usei, seria A interessante. Micelium, ela tem o mesmo índice de refração do esmalte natural. Muito Então, interessante. por exemplo, em casos de só um retoque, só um recontorno na borda sisal, usa só ela. Olha que legal. É muito legal, muito legal. Mas para biomimética, ela Para cimentação, inclusive em muitos artigos, ela foi que respondeu muito bem. E tu indica ela para todas as cimentações? Eu indico ela para todas as cimentações, sem medo de ser medo. Que para quem não sabe, a Micelium, ela pode ser termoaquecida, né? Vamos lá. Tem Isso é sempre importante. um ponto. Vamos lá. A gente quando começa a pensar, a gente começa a pensar em coisas diferentes. Você tá com um bloco, né, que seja muito fino. A gente sabe que a linha ideal de cimentação é uma folha de sulfite, 50 micrômetros. Uhum. Para a gente conseguir chegar nessa linha de cimentação, às vezes a gente precisa de um material que é para vibrar essa resina, ou até a gente conseguir vibrar mecanicamente. Uhum. Então, quando a gente trabalha com materiais para reabilitar, por exemplo, você vai fazer uma resina que está com 1 milímetro, 1,5 milímetro, já está numa zona de risco. Eu indicaria até uma flow para essa situação, porque corre risco de você não conseguir escoar a sua resina de massa e você ter muito ajuste oclusal. Uhum. Então, assim, dependendo Qual flow? Uma flow com mais carga? Uma flow com mais carga, como a heavy nova uma heavy, da pode ser uma heavy. Mas assim, tomem cuidado com a espessura, porque eu já tive problema que eu já apertei e quebrou o meu bloco. Sim. Então eu tive que apertar para criar o escoamento. Sim. Mas quebrou. Por mais que esteja aquecida, é mais molinha, mais fluida e tal, mas, né? Então é algo que eu indico aí. Entendi. Quando você integra diagnóstico preciso, reforço estrutural, estratégia adesiva, como isso impacta na longevidade clínica? Isso daí. Eu acho que se eu botasse todos os meus pacientes na cadeira, que eu tinha que colocar todos eles aqui sentados para falar. Uhum. Então, eu hoje não tenho problema de sensibilidade pós-operatória, eu não tenho problema de fratura, graças a Deus, depois de 6 anos para 7 anos de formado, eu não tenho problema nada disso. Então eu brinco que eu posso viajar tranquilo sem o meu celular vibrar. Então eu acredito que se o profissional ele integrar todos esses sistemas aí, vai melhorar a rotina dele, vai melhorar o descanso dele. Sim. Porque vai dormir tranquilo. Vai dormir tranquilo. Então é só benefício. Sim. É só benefício. É bem isso. Então tu acredita que o maior desafio não é o material? Não. Qual é o maior desafio? O maior desafio é a pessoa ter perfil de melhorar. Ser constante. Decisão clínica. Decisão clínica. Exato. Porque com o tempo de dando aula, a gente começa a perceber vários perfis de alunos. Uhum. E a gente consegue decifrar o aluno que vai mais longe e o aluno que não vai tão longe. Sim. E isso a gente consegue observar pelo perfil. É o cara que é focado. É o cara que não faz por fazer. Não se acostuma com o básico. Sim. Até a frase que eu não gosto muito do básico bem feito, porque eu não acredito que o que a gente faz é básico. Não tem nada básico. Então o cara tem que ser constante e focado. E como que tu enxerga a evolução da odontologia restauradora dentro do conceito de máxima preservação? A gente já entrou um pouquinho nesse assunto, mas toma cuidado com a máxima preservação. Essa que é a dica que eu posso dar para quem. Porque não existe máxima preservação. Toma cuidado. Nem sempre a máxima é o melhor caminho. Até porque eu falo às vezes para os meus pacientes, se o teu dente não durou tanto tempo, por que eu acho que a restauração vai durar? Exatamente. A gente faz o melhor possível para que haja uma longevidade. Uhum. Porém, também tem o paciente por trás disso. Exato. Tu faz uma restauração bem adaptada, todo o protocolo certinho, tá linda, maravilhosa. Mas se não tem uma manutenção, assim, não vai polir depois, não faz profilaxia. Exatamente. Não cuida, não usa fio dental. É multifatorial ali, né? Então o paciente não pode sumir. Só de ti, depende do paciente. Depende do paciente também, né? Com certeza. Tá. Eu acho que a gente já falou bastante coisa. Né? E eu queria que tu me desse um conselho
para quem está começando, tá? Para quem quer construir uma prática clínica mais consciente, previsível e biologicamente responsável. Fala aí daquela tua pegada final para Tá, dar um conselho para essa moçada aí. vamos lá. Primeiro ponto é não se comparar com os outros, tá? Ótimo. No começo a gente tende a comparar. Nossa, meu coleguinha consegue fazer coisas, eu não consigo. Entender que você vai passar por esse processo. E eu gosto de falar uma situação que aconteceu comigo quando eu estava na faculdade. Sempre falo em toda apresentação que eu dou, eu falo sobre esse assunto. Quando eu aprendi prótese total, prótese fixa na faculdade de preparo, eu tive muita dificuldade. Sim. Não consegui fazer o preparo. Saí muito triste. Fui para minha casa, quase chorei, cheguei bem triste em casa. Eu tinha duas opções. Ou ficar triste, ou melhorar. E depois de um certo tempo triste, eu falei assim, cara, eu não aceito essa primeira opção, senão eu vou continuar no mesmo lugar. Eu tenho que melhorar. Então, o que que eu fiz? Eu fui na dental, comprei vários dentes de prótese fixa e cheguei na aula de dependência. Mesmo não estando de dependência na matéria, a professora falou, o que, Pedro? O que você está fazendo aqui? Aí eu falei, não, vim aprender, porque eu não sei. Ela, não, mas você faltou aquela aula, você não tem compromisso, você faltou aquela aula. Eu falei, não, professora, não estava legal. Vim, fui, fazendo dente e ela corrigindo, fazendo dente e corrigindo, fazendo dente e corrigindo, fazendo dente e corrigindo. Até um ponto que, no final do período, eu estava ensinando outros colegas a fazer preparo. Aí, ó. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando não se comparar com outros colegas, porque a gente tende a comparar e achar que a gente saiu atrás, que a gente está demorando a chegar num certo lugar. Então, a dica que eu dou é você ter paciência e continuar trabalhando com odontologia de excelência. Que sempre, uma hora, você vai vingar, vai ter sucesso, tá? Não pare e não ache que ninguém tá te vendo, porque sempre tem alguém que tá te Sempre vendo. tem, a gente nem imagina, A gente nem imagina. não é? Ainda mais Mas- hoje com redes sociais e etc. Então essa é a dica que eu posso dar pro jovem e não ser tão acelerado. Então, tá, querido, muito obrigada pelo teu papo, por Obrigado essa a você. doação. E eu tenho certeza que tu ainda tem muito para crescer, muito, porque obrigado. as pessoas ainda vão te reverenciar muito mais, né? Obrigado a você. E obrigada em nome da Biodinâmica, né? A Biodinâmica, ela tá aqui para conectar ciência, indústria e clínica, né? E foi um Isso. prazer falar contigo. Obrigada, querido. Beijo. Obrigado. Até mais.